Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o caso. Estou aqui para trazer a você uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra de amor. E para quem não sabe, meu nome é João Ailton, eu sou professor de arte e filosofia e estudante da Bíblia Sagrada. E eu estou aqui para trazer uma mensagem diante deste tumulto, né, que está passando os brasileiros, não só os brasileiros, mas a humanidade inteira, é o ataque desse vírus, né? E muita gente está confusa, está indecisa, muita gente ansiosa de um lado por outro, né? Sem saber o que fazer, sem saber a que se aportar, sem saber a quem se dirigir. E eu estou aqui humildemente na posição de servo de Deus para trazer uma palavra amiga para falar a tua alma, para falar o teu coração. E eu trouxe aqui um livro de Jó, um livro que a maioria dos cristãos conhecem. E quem for cristão de ir na igreja, com certeza já conhece, né, os pontos principais abordados pelos pastores, pelos missionários, que é aquela parte comum. E eu quero trazer aqui uma interpretação heterodoxa, uma interpretação fora do comum, né? Porque nós devemos abrir a nossa mente ao novo, né? Porque o senso comum da interpretação desta passagem, todos conhecem, né? Não, eu quero aqui contribuir com algo diferente. Espero que você compreenda, leia, assista esse vídeo no mínimo 3 vezes para você poder absorver o seu conteúdo. Tudo bem? Vamos a ele. Livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E mais adiante eu vou ler aqui. Num dia em que os filhos de Deus num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, né? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então aqui nós temos um trecho bastante conhecido, com certeza você já ouviu falar, já ouviu uma pregação de um pastor ou um sermão de um padre. E este homem Jó, como você já possivelmente já conhece, ele era muito rico. E a Bíblia aqui não situa o local exato e nem o tempo, em que época, em período ele viveu. O livro de Jó é o primeiro livro escrito na Bíblia. Aí você pergunta, mas não é o livro de Gênesis? Não, o livro de Gênesis não é o primeiro. Esse aqui é um livro poético e ele é considerado um dos primeiros livros escritos. E pelo que se tem notícia, alguns atribuem a Moisés a autoria dele. Eu, particularmente, não acredito. Acredito que é um autor desconhecido. Mas, enfim, não vamos entrar em polêmica. A Bíblia fala que Jó, ou Job, no hebraico e no inglês, Jó, ele nasce na terra de Uz, uma terra também uma terra desconhecida, não faz parte da Palestina, não faz parte das terras judaicas da época. E Jó, ele é muito rico, ele é próspero, né? Tem 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, e tudo ia bem. E de repente acontece algo, uma moléstia o assola. E
restante dos capítulos, ele vai receber a visita de alguns amigos, né? Amigos, não são inimigos, ele recebe a ajuda de amigos, conselhos, né? Conselhos questionáveis, mas ele recebe esses conselhos. E no versículo 6 do capítulo 1, muda o cenário. O cenário sai da vida de Jó, uma vida próspera, né? Uma vida boa, e de repente o cenário muda para vamos chamar de céu, né? De repente o céu tem uma reunião, todos os seres, os anjos são convidados e, vamos dizer assim, de intrometido vai Satanás, que em hebraico significa opositor. Então ele é recebido, incrível, né? E a leitura que nós devemos ter desta passagem é que é uma passagem alegórica, é uma passagem simbólica, é uma passagem carregada de simbolismos, e nós vamos entrar nela e descobrir. E, através desse simbolismo, através dessa alegoria, pega algo para que nós possamos viver melhor diante deste quadro, diante deste cenário em que a humanidade está vivendo, que é o do coronavírus, né? Esta peste que está assolando, o nome é peste mesmo, né? Porque durante a história da humanidade, a humanidade enfrentou várias pestes. Uma delas foi a peste negra, no final da Idade Média, que assolou um terço da Europa. Um terço da Europa foi dizimada. E naquela época eles viviam uma vida muito, no final da Idade Média, era uma época de obscurantismo. Muita gente vivia vivendo uma vida muito superficial, baseada em crenças arraigadas durante muito tempo, viviam baseado em crenças errôneas. A ciência não estava desenvolvida, eles viravam as costas para a ciência, uma época de superstições. Mas hoje nós estamos vivendo uma época diferente, uma época em que a ciência ela passa a ser aliada da religião, certo? Aliada. Em outro vídeo eu falei que Albert Einstein, um dos criadores da relatividade, disse que a ciência sem religião é cega e a religião sem a ciência é manca, é aleijada, ela não anda direito. Então nós estamos numa época em que essas duas visões de mundo, aparentemente diferentes, elas devem andar juntas, né? E o que a gente vê por aí é que a religião ela quer sempre ter o domínio, não olhar para a ciência, e aí é que causa muitos problemas. E a ciência também, sem a espiritualidade, sem a ciência, ela não tem uma visão completa. Então, voltando aqui para o texto, esse deslocamento de cenário é interessante, porque nós temos a terra de Uz, que Jó ele vive. Essa terra de Uz vamos chamar da terra do condicionamento, a terra da materialidade, a terra das aparências, onde as pessoas julgam os outros pela aparência. E de repente esse cenário é deslocado. Nós estamos agora diante de um novo cenário, em que Deus, ou um anjo superior, está no céu, numa comitiva, como se fosse um rei recebendo a comitiva, e nesse mesmo quadro aparece Satanás. E este anjo, ou Deus, diz: de onde vem Satanás? Ele fala, de rodear a terra, de passear por ela. Então, o que nós devemos, qual a simbologia disso? É que nós temos dentro de nós o céu,
ou o inferno. Nós devemos escolher qual desses. Existe uma história bem interessante que vai nos ajudar a entender isso. É uma história de uma outra cultura, de uma cultura budista, mas que nos ajuda a entender. Eu vou contar ela rapidamente, eu queria que você ficasse atento. No Japão imperial havia os homens de valor que manejavam muito bem a espada, era o samurai. Tinha um samurai muito orgulhoso, mas que ele tinha muitas dúvidas sobre a condução que ele estava levando, a condução da sua vida. Ele tinha dúvida, será que eu estou vivendo de uma maneira correta ou não? E ele foi procurar um sábio, um monge. Quando ele chegou lá, todos sabem que o samurai ele é orgulhoso, ele anda, ele tem uma postura militar, né? E quando ele chegou lá, ele disse, monge, eu vim aqui porque eu tenho dúvida a respeito sobre, existe céu e inferno? O monge budista olhou para ele e disse, começou a rir. Ah, dá licença, como é que eu vou falar com você? Você está mais para mendigo do que para um samurai. Você não é samurai coisa nenhuma. O samurai deixou que seu orgulho viesse à tona, ele pegou a espada, quando ele estava desembainhando, próximo de atacar o mestre, o monge serenamente diz, as portas do inferno estão se abrindo. O monge viu aquilo, observou aquilo, caiu em si, pegou a sua espada, colocou de volta na sua bainha. E aí o mestre continua a falar, as portas do céu estavam se abrindo. Nessa história, nós podemos observar que, segundo os orientais, e eles, em certo sentido, eles têm uma espiritualidade bem avançada, a gente observa que o monge ele percebeu que, na prática, porque não adiantava nada o mestre falar sobre céu, inferno, teoricamente. Ele fez com que o samurai participasse da história e, ao mesmo tempo, ele experienciou o que significa o céu e o inferno, que nada mais são do que estados interiores. Então aqui nós temos, voltando para Jó, nesse deslocamento de cenário, nós vemos que Jó, nós vemos que nós vemos esse cenário deslocado, aparece esse anjo de Deus com a sua comitiva e aparece um penetra, vamos dizer assim, né? Então, na nossa mente, no nosso ser, nós vivemos, vamos dizer assim, se não fosse pelas negatividades do mundo, você vivia no paraíso. Se você não se alimentasse de vez em quando com as coisas negativas que o mundo tenta te alimentar, porque o mundo exterior tenta roubar nossa energia com pensamentos negativos, né? E eu falei mundo exterior, mas depois você vai observar que não existe lá fora, não existe um mundo exterior, tudo é interior. Tudo é interior. E isso nós cristãos devemos aprender isso para conduzirmos a nossa vida de uma maneira bem inteligente. Então, aparece esse Satanás, que significa opositor, e ele diz, olha, de passear, eu estava passeando na terra, e esse anjo de Deus fala, vai mesmo, entendi, você conheceu Jó? Homem fiel, temente a Deus, tal.
E aí começa uma conversa e começa tipo uma aposta, vamos dizer assim, né? E aí nós devemos observar que isto é um cenário que acontece dentro de nós, no nosso interior. Às vezes nós temos dúvida, será que é o bem? Ele é maior? E será que o bem é superior ao mal? Essa dúvida acontece no terreno da nossa mente. E mais adiante, eu vou ler aqui para vocês, Jó, no capítulo 3. Mais adiante ele fala assim, ó, eu vou ler aqui no versículo 24 em diante. Capítulo 3, 24, versículo 24 em diante. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Porque em vez, repetindo, porque em vez de meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobreveio, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Aqui nós vemos já o outro lado, Jó já padecendo a sua enfermidade, Jó padecendo o seu mal, porque segundo a palavra de Deus, ele temeu. Aqui nós temos um spoiler, né? Ou seja, no capítulo 3, Jó, ele já diz, eu temi, eu acreditei num cenário ruim, eu acreditei em Satanás, no opositor. O opositor falou mais alto na minha mente, no meu mundo interior. Por isso que eu estou padecendo, por isso que eu estou com esse mal. Meus amigos, minhas amigas, da mesma forma, hoje, esta palavra ela é atual. Ela não é uma palavra de tempos passados. Ela é uma palavra atual, uma palavra viva. E ela está falando comigo, vai falar com você, está falando com você agora. Nós não devemos dar margem a notícias negativas. Hoje já está provado que a maioria dos problemas que o homem causado no homem está baseado em informações obtidas, informações negativas, e isso produz ansiedade. Existem dois graves problemas no ser humano: a depressão, que é um apego excessivo ao passado, e a ansiedade, que está provado que cerca de 70 a 78% dos brasileiros sofrem de ansiedade, né? Isso são estudos, apareceram em várias revistas, depois você pode observar, depois você pode colher essas informações. 78%, sabe o que é isso? Muito mais do que a metade sofre de ansiedade. E a ansiedade ela está relacionada com esse problema do coronavírus, por quê? Porque muita gente fica com medo do futuro. Será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar essa doença? Será que os meus entes queridos vão pegar ou não vão pegar? E aí fica esse problema. E aí a gente fica colhendo informações da internet, dos canais de televisão, a todo momento, dizendo, olha, morreu 100, morreu 200, morreu 300, pessoas contabilizando mortos. E a nossa mente fica nesse meio, nesse turbilhão de informações, sem saber o que fazer. Então a primeira coisa que eu aconselho, deixe de lado um pouco essas informações negativas. Por mais que sejam verdadeiras, mas que não te acrescentam em nada. Por mais que sejam informações verdadeiras, e eu te digo que nem sempre são, e elas são ditas com emoção, e os repórteres fazem isso como se estivesse fazendo um grande serviço para a humanidade. E muitas vezes não é. Não é um grande serviço. Às vezes é um desserviço. E às vezes recebendo a toda hora, a todo momento,
informações no Zap, né? Ou das redes sociais, e aí você mecanicamente, em obediência a esses comandos digitais, você vai lá, aí vai lá, e vai se alimentando, dessas informações negativas, e você fica para baixo, fica ansioso e não sabe por quê. Você devia saber por quê. É porque você está se alimentando de coisas negativas, ao invés de se alimentar da palavra que dá vida. Então, esse cenário de Deus e de Satanás, o adversário, aquele que é o acusador, aquele que tenta impedir o nosso acesso ao divino, ele está não fora, está dentro de nós. Porque nós temos o comando de nossa vida. E aí, eu posso ouvir o que eu quiser, posso ver. Não estou dizendo que você não deve assistir telejornais ou se informar acerca desse flagelo. Não. Reserve um horário. E depois desse horário, não precisa você a todo momento se atualizar de informações negativas, porque você está fazendo um grande mal para você. No final da história, termina bem. Jó, através do perdão, porque nós devemos perdoar nós mesmos, né, por sermos assim. E ele perdoou os seus amigos que estavam tentando distorcer a visão que ele tinha de Deus, dizendo, diziam que você está sofrendo porque você pecou. Você está sofrendo assim porque Deus está te castigando. E essas informações não estavam acrescentando em nada na vida de Jó. E Jó se revolta, sim, ele se revolta contra esses amigos e no final Deus diz assim, olha, depois de você ler lá, né, Deus fala com Jó do redemoinho. Deus está no redemoinho, Deus está no furacão. Você sabia que no olho do furacão, no centro do furacão, existe uma quietude, uma paz? Um furacão de verdade. O centro do furacão, por exemplo, na periferia do furacão ou do redemoinho, existe agitação. Mas no centro existe paz. Sim, existe paz, existe quietude. Então, qual é o recado? Nós devemos procurar a quietude dentro de nós, através da meditação da palavra de Deus, através da meditação de salmos. Você escolhe um trecho que você quer meditar e pensar constantemente. Fechar os olhos. Deus, o que significa essa passagem? E Deus vai te responder, porque Deus está dentro de você, está dentro de mim e de você. E ao mesmo tempo, Deus é um só. É um milagre, é um mistério. Então vamos nos aquietar, vamos aproveitar essa quarentena, entrar em contato com os nossos familiares também, mas vamos entrar em contato com nós mesmos. Jesus disse, quando quiseres falar ao Pai, não precisa você ir para a igreja. É ruim para a igreja? Não estou dizendo isso. É bom, vá. Mas, por enquanto, nessa quarentena, não dá para ir. Então, vamos entrar obedecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar em nossa casa, fechar a porta, trancar. Entra no teu quarto, fecha as portas e a janela e entra em contato com teu Pai que está em secreto. E ele, em secreto, ele vai saber retribuir de acordo com a tua fé, de acordo com o teu amor, de acordo com o teu empenho. Procura um meio, um local na tua casa, no teu quarto, perto da tua cama, antes de dormir, ao acordar. Entra em contato no teu fórum íntimo
com o teu Deus interior. E Ele vai saber te compensar. Não fica só falando, falando, falando. Faça silêncio. Ouça o que Ele tem a dizer para você. Às vezes, nós não queremos ouvir Deus porque nós achamos o que Ele vai dizer. Se fosse por isso, não precisava você ouvir Deus. Porque você já sabe, você já pensa que sabe o que Ele vai dizer. Portanto, o segredo é você se recolher. Vamos aproveitar. Aproveita essa quarentena. Essa quarentena, muita gente vai sair fortalecida. Muita gente vai se suicidar. Muita gente vai adoecer. Muita gente vai brigar com os parentes. Muita gente vai fazer coisas erradas. Porque ele não fez uso. Uma crise, ela pode ser um perigo, e é mesmo, ou pode ser uma oportunidade, né? Uma crise, ela é um momento em que você tem que redobrar a atenção. Mas também é um momento de oportunidade, onde você pode sair mais forte dessa situação. Pode sair melhor dessa situação. Então, seria isso. Fique com Deus. Eu queria que vocês, se puder, se quiser, dá um like. Passa essa informação para alguém, né? Copia o link, manda para alguém que você acha que está precisando e fique com Deus. Fique com Deus interior. Amém.